Aleluia, paz igreja, amém, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus. Antes de começar, quero lembrar que os livros chegaram, né, Mulheres Restaurando Mulheres, um livro que eu sou coautora com mais 20 mulheres de todo o Brasil, a editora Chave Mestra me convidou, e eu já estou recebendo testemunhos desse livro. Mulheres já estão mandando para mim, falando, pastora, essas histórias estão edificando. Teve uma, acho que se ela tiver aqui, ela fala, pastora, eu tinha que ir para a sua igreja, porque a sua história é a minha história. Eu falei, glória a Deus. Então, está ali atrás, no final do culto, eu vou estar ali, e toda a verba do livro vai vir para a igreja, né, para ajudar a igreja, para a gente estar aí... monetizando a igreja, né, para a glória de Deus. Então, além de você estar levando um livro muito edificante, você vai estar fazendo uma oferta para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua palavra no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Aleluia. Juízes 11. Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefité o Gileadita, homem valoroso. Pode abaixar um pouquinho aqui para mim, Xandão, o retorno? Obrigada. Juízes, capítulo 11, diz assim. Era então Jefité o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileadita, porventura não me odiastes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejais por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra começa assim, era Jefté o Gileadita, um homem valoroso, porém ele era filho de uma prostituta. E eu já começo essa palavra dizendo, a história da sua família não é a sua história. Não é porque a sua mãe é uma prostituta que você tem que ser. Não é porque o pai dele era um adúltero que ele tinha que ser. Não é porque o pai é um cachaceiro, um drogado que você tem que ser. A história da sua família não é a sua história. Aleluia! Você não precisa perpetuar a maldição que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai e com seus irmãos. Ah, pastora, todo mundo lá em casa divorcia, mas você não. Você não. Você vai fazer uma nova história, porque Deus entrou na sua vida. Deus entrou na sua vida. E o nome Jefté tem o significado de Deus abre. Quem abre a sua história é Deus, não é o homem. Quem abre a sua vida é Deus, não é o homem. Se para eles é fechada a porta, para você está aberta, porque quem abre é Deus.
Não tome posse de maldições de família. Não tome posse, se com eles deu errado, com você não. Não aceite isso. Fale, eu não aceito isso. Eu tenho uma nova história em Cristo. E a questão é, nesse primeiro versículo, que ele era um homem valoroso. E a história está sendo contada, eles vêm com os poréns, né? Porém, filho de uma prostituta. O que o outro lá fora pensa da sua história não interessa. O que o outro pensa dos seus poréns não interessa. Ele não tinha culpa de ser filho de uma prostituta. Você não tem culpa. Escute isso que eu estou falando. Você não tem culpa da história da sua família. Ele era um homem valoroso. Ele sabia o seu valor. O importante é que você saiba quem você é em Cristo. O importante é que você saiba o seu valor. O importante é que você saiba como e onde você está posicionado com Deus. É isso que interessa. O que as pessoas pensam, o que os outros pensam, não interessa. Não importa. Não olhe, não foque na dificuldade, não foque no problema, não foque na história negativa. Foque no dom e talento e habilidade que Deus te deu. Foque no valor que você tem para Deus. Porque pessoas sempre vão desvalorizar. Homens vão desvalorizar você. Mas Deus não. Deus não. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Este homem, ele não focou no que os outros pensavam dele. Ele não focou na fama ou na reputação que geraram para ele. Mas ele entendeu que ele era valoroso. E a partir do dia que você entende isso, ninguém te segura mais. A partir do dia que você entende que não é sobre você, mas é sobre eles, que não é sobre você, é sobre eles, o problema é deles pensar isso de você, você segue sua vida, você segue uma carreira vitoriosa. Hoje o Senhor estava ministrando no meu coração, e às vezes tem pessoas que passam pela nossa vida, e você vai se identificar, e você trata bem, é tão carinhoso, cuidadoso, e essa pessoa sai da sua vida e ainda sai falando mal. Não se ofenda com isso, o problema não é seu, é deles. Se você não fez nada, se você tratou bem, se você foi gentil, se você foi honesto, leal e fiel, o problema não está em você, está neles. É eles que não dão conta. É eles que não dão conta. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Não guarde mágoa, não fique chateado e nem perturbe o vosso coração, porque são eles que não dão conta. São eles e não você. Eles que não dão conta de ficar. É você que tem que continuar. Aleluia. Jefité era filho de uma mulher que não era a esposa do pai dele. E os irmãos cresceram. Só que Jefité também cresceu. Jefité cresceu em meio a esse lugar hostil. Eu imagino quantas coisas Jefité não ouviu. Quanto ele não foi insultado por ser filho de uma prostituta. E quando eles cresceram, os irmãos deles expulsou ele daquele lugar, da casa, porque ele não tinha herança. Não, você não vai compartilhar da herança do meu pai. Queridos, seu pai é Deus. Seu pai é Deus. O Senhor é seu escudo e a sua fortaleza. É Ele que te guia, é Ele que cuida de você. Ele é o seu pastor, é Ele que te leva em pastos verdejantes. Não olhe para os prejuízos, não olhe para trás, não olhe o que te roubaram, não olhe o que estão te tirando, porque mais tem Deus para dar que o diabo para carregar. Eles esqueceram que o pai de Jefité não era o Gileade, era Deus, é Deus. Jefité vai. Jefité vai.
e vai para uma terra chamada terra de Tobi. E essa terra, o nome Tobi significa bom. Bom. Eu entendo hoje que todo o tempo de Deus é necessário. Tudo que Deus faz é perfeito. Foi necessário os irmãos expulsar Jefité daquela casa. Foi preciso Jefité ir para a terra de Tobi. Porque Deus tinha um propósito na história dele. Deus ia levantar ele como um libertador de Israel. Tem situações em nossa vida, se não é quando a gente arruma com a nossa própria mãozinha, mas tem situações que Deus nos tira da área, é a zona de expulsão. Deus nos coloca numa zona de expulsão porque Deus tem um propósito maior. Não chore águas passadas. O cristão não vive do passado para o presente. O cristão vive do futuro para o presente. Acho que você não entendeu. Se eu viver pensando nas águas passadas, nas glórias passadas, naquilo que eu fui, naquilo que eu sofri para o presente, eu vou ficar estagnada, olhando para trás. O que passou, passou, não tem como você ir lá consertar. Nós temos que viver do futuro para o presente. Eu olho para frente, olho para a promessa e começo uma nova história hoje. Hoje. As marcas, os traumas de família, não adianta você ficar indo lá toda hora lembrando, tentando desatar algum nó. Isso só vai te dar mais dor. Toda vez que você for lá, você vai reviver essa dor. Perdoa, libera e segue em frente. Deus tem um propósito maior na sua vida. Se Deus te tirou daquele meio, se Deus te tirou do meio daquelas pessoas, se Deus te tirou dessa empresa, se Deus te tirou desse lugar, e Deus está te colocando num lugar que não é ótimo, é bom ainda, é porque Ele está te treinando para algo maior. É porque Ele está te capacitando para cumprir o propósito dEle, amém? E Ele foi. E o bom é bom, né, gente? O bom é bom. É um lugar de conforto. O bom é o inimigo do ótimo, não é o ruim que é o inimigo do ótimo. Porque quando a gente está num lugar ruim, a gente quer sair dali. Mas o bom é uma zoninha de conforto. É um lugar que você fala assim, não está tão ruim, não está ótimo, mas também não está ruim, está bom. E lá nesse lugar bom, a Bíblia diz que Jefité foi para aquele lugar. E homens levianos se juntaram a ele. Pessoas do mesmo nível, do mesmo estilo dele. E é incrível. Como que no lugar que a gente sangra, Deus traz pessoas para a gente curar naquele mesmo lugar. Toda pessoa sofreu um abuso. Sempre Deus vai trazer uma pessoa que foi abusada para você falar assim, olha, eu passei por isso e eu venci assim. Não é assim? A pessoa foi traída, Deus sempre traz uma pessoa que foi traída para a sua vida, para você aconselhar, para você treinar, para você ajudar. Jefité era um guerreiro valente, ele era um homem valoroso. Deus tinha um plano para ele com aquela habilidade dele. Você, quando veio para essa terra, Deus colocou habilidades em você que Deus vai usar. Deus vai usar. Mesmo em lugares improváveis e do lado de pessoas improváveis. Talvez você fale assim, você é um empresário e fala, meu Deus, que equipe é essa que o Senhor me deu? Que equipe é essa que o Senhor me deu, meu Deus? Só gente doida. Acho que Jefité olhou aqueles homens e falou, Senhor, olha os homens que o Senhor me arruma. E Deus fala assim, eu trouxe para você treinar. Quando você está treinando eles, eles também estão te treinando. É assim.
É assim, porque Deus não vê como o homem vê. Leviano para os homens, valente para Deus. Tímido para os homens, mas corajoso para Deus. Para o homem, improvável para o homem, mas totalmente habilitado para Deus. Às vezes as pessoas falam comigo assim: pastora, tá difícil, pastora. Tá difícil. Lá nós somos plenas mulher, pastora. Esse negócio de ser mãe, tá difícil. Eu falo: Deus está te treinando para algo maior. Deus está te habilitando para você, para cumprir o propósito de Deus. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com Jefité. Porque Deus sabia que Ele tinha colocado dentro deste homem algo que nenhum daqueles homens de Israel tinha. Algo de muito valor. Mas ele precisava ser treinado. Ele precisava ser lapidado. Ele precisava se deixar. E ele treinou vários homens e ele construiu um exército. Aqui a gente pode ver a história de Davi. Aqui a gente pode ver a história de Jesus. Não é assim? Davi, na caverna de Adulão, treinando um exército de homens improváveis. Jesus, escolhendo os seus discípulos, só improvável. Será por que você está aqui nessa igreja hoje? Será que você veio ou você foi um escolhido por Deus? Será que você acha que você está aqui em vão? Ou será que você é mais um improvável que Deus está levantando? Mais uma improvável que Deus está levantando. Ei, não olha para o seu passado, não olha para a história da sua família. Olha para Deus. É Ele que faz, é Ele que capacita, é Ele que direciona, amém? No versículo 4 diz que aconteceu depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E esse é Deus, que sempre vai armar uma guerrinha para te exaltar. Deus, esse é o nosso Deus, escuta o que eu estou falando. Ele vai arrumar alguma coisa só para você ser chamado. Ele vai arrumar uma confusão só para eles falar assim: não, vou ter que lhe chamar. Vou ter que lhe chamar aquele pastor, vou ter que chamar aquela pastora. Só porque Ele quer te exaltar. Ele levantou um gigante para Davi matar só para exaltar o nome de Davi. E Ele arruma uma guerra agora só para as pessoas irem lá buscar Jefité. Deixa eu te falar uma coisa. Olha bem para mim aqui. No tempo de Deus, Ele manda te buscar. Fica no bom. Vai ficando no bom aí. Tá bom, né? Tá bom? Tá bom com o seu exército aí, não tá? Mas pode ter certeza que Ele vai te tirar do bom e te colocar no ótimo. Ele vai te tirar do lugar bom e vai te colocar no ótimo. O que acontece é que a gente acha que o lugar ótimo é um lugar de descanso. É um lugar calmo. É um lugar que não tem guerra. A gente acha que vai ficar rico sem ter que trabalhar. A gente acha que que a empresa vai ser a melhor empresa, mas vai ser tudo de mão beijada. Vai vir pronto. O lugar ótimo é um lugar de muitas batalhas. Meu Deus. Josué, se Deus falasse para ele que tinha tanta batalha na terra prometida, eu tenho certeza que ele não atravessava o Jordão. Mas não tem jeito. Se você está acomodado no lugar bom, contra o Kairós de Deus você não consegue fazer nada. Se chegou a hora de Deus te mandar te buscar, faça como José, faça a barba, se arruma e vai. Porque a vitória é sua. Deus já te deu. Deus já garantiu a sua honra.
É muito confortável ficar no lugar que você sabe como as coisas acontecem, que você tem o controle. É muito confortável. Mas tem rebuliço chegando aí. Meu Deus! Deus está armando algo para te exaltar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza. E aí, quando os filhos de Amon, os amonitas, vão lá para guerrear, o que acontece? Os anciãos da guerra, os anciãos de Israel, os mesmos que expulsaram Jefité, vão até a terra de Tobi e falam assim: volte, vem e venha ser chefe. Venha ser chefe sobre nós. E Jefité, ele faz uma coisa incrível. Coisa que nós crentes precisamos aprender a fazer. Ele sabe discernir uma oportunidade de Deus. Ele sabe captar uma oportunidade de Deus. Ele é maduro, inteligente e sabe negociar quando uma oportunidade chega na vida dele. Porque se ele fosse um crente imaturo, ele ia falar: eu não, vocês que se dane para lá. Vocês não me expulsaram? Estou bem aqui. Morram. Aqui eu acredito que ninguém vai fazer isso, né? Eu acredito que aqui tem crente maduro, que vai entender quando Deus manda te chamar. Olha que é a segunda vez que Deus está me usando para falar isso, hein? Que vai discernir uma oportunidade de Deus, mesmo que seja o seu inimigo vindo te chamar. É muito forte. E vai saber negociar. Vai saber negociar. É isso? Vocês estão precisando do meu dom? Vocês estão precisando do meu valor? Vocês estão precisando da minha habilidade? Então me põe por chefe. Me põe por príncipe. A gente tem que saber aproveitar oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus te habilitou, te colocou em você dons. Para quê? Para você prosperar. Para você prosperar. Porque Deus não deixa os filhos dele desamparados. Não deixa os filhos deles desamparados. Se você veio para a terra, se você está aqui e você tem uma habilidade, você é um ótimo vendedor, você tem uma habilidade que você sabe que você é bom naquilo. Use isso para você prosperar, porque essa é a sua arma, essa é a sua ferramenta. Ai, pastora, eu não sei. Então fica na mesma, fica no bom. Porque no dia que Deus te chama para o ótimo, você tem que saber negociar. Qual foi o segredo do voto de Ana? Qual foi o segredo do voto de Ana? Ela falou assim: Senhor, ela percebeu a situação, ela fez uma oração inteligente. Ela falou: Senhor, eu quero um filho, o Senhor quer um profeta. Eu preciso de um filho, o Senhor precisa de um profeta. Não tem profeta, vamos trocar? Vamos negociar? Deus falou: claro, eu te dou, me dá um filho que eu te dou ele como profeta. Uau, Deus está falando nesse lugar. Deus está falando, tem pessoas que não sabem usar seus dons e habilidades. Tem pessoas que não sabem usar tem pessoas que não sabem detectar uma oportunidade de Deus. Jefité, ele soube. E ele chamou aqueles anciãos e ele falou: eu vou. Sabe, queridos, assim como José. José, quando o faraó mandou chamar, ele foi. E quando ele se depara com seus irmãos, a mágoa, o ódio, a ira ficou lá atrás.
Para de alimentar. Eu tenho certeza que a mensagem central da noite já tenho certeza que o Espírito está falando à igreja. Mágoa, raiva, ira, decepções do passado que você está alimentando, está travando sua vida hoje. Eu sei quando Deus está falando através de mim. Quando José, ele se encontrou com todos os seus irmãos, ele perdoa. Ele libera o perdão e ele segue em frente porque ele sabia que aquilo fazia parte do propósito de Deus. Escute o que eu vou te falar. A história que Deus tem para você é maior do que a história dos homens. A história que Deus tem para a sua história, a história que Deus tem para a sua vida é maior do que aquelas que tentaram escrever para você, ou até mesmo você escreveu. Deixa Deus escrever a sua história. Deixa Deus fazer algo novo. Algo novo é algo que você nunca viu, não é? Porque a gente tem um conceito de novo. Já falei isso na última pregação, vou repetir. No grego, novo tem um significado além do significado do português, que é um protótipo. Estava vendo a matéria que eles já criaram o carro voador, que vai voar, ele vai custar $1 milhão, não sei. Enfim, é um protótipo. Isso significa que algo nunca visto. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Algo novo. A palavra usada no grego para novo é essa palavra que diz algo nunca visto, algo surpreendente. Algo surpreendente, que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, e nem chegou ao seu coração, aquilo que Deus tem preparado. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, são muito maiores, inimagináveis, muito maiores do que você possa imaginar, queridos. Jefté foi e se tornou sim um juiz de Israel, para aquele tempo. Você vai? Você vai? Vai sim. Vai sim. Porque o que Deus quer fazer na sua vida, isso eu tenho observado e visto. Quanto mais eu caminho com o Senhor, mais o Senhor me mostra a grandeza dEle. A grandeza dEle. Só não alcança essa grandeza quem tem uma pequena fé. Mas quem tem uma fé como um grão de mostarda, que vai virar um grande abrolho, consegue enxergar e alcançar a grandeza de Deus. Deus tem planos perfeitos para os seus filhos. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Deus tinha um plano perfeito para Jefté. Tudo que ele viveu veio só acrescentar. Tudo que você viveu tem um propósito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus tem um plano original para você. E esse plano é de sucesso. Pastora, que é isso? Que é isso? Eu vou usar as palavras de Jesus. Se vós, sendo homens, pais humanos, imperfeitos, tem planos perfeitos para seus filhos. Se o seu filho te pedir pão, você não dá pedra. Imagine o vosso Pai do céu, que é perfeito. E agora, pastora, o que eu vou fazer? Talvez hoje minha pregação não foi tão profética como tem sido. Mas é uma pregação para te direcionar. Uma pregação para te mostrar o seguinte: se posiciona no centro da vontade de Deus. Sabe? Arrepende, abandona o pecado, sai dessa vida de desagrado a Deus, se posiciona, ora agora, arrependendo, manda fogo no diabo e começa uma nova história hoje. Hoje, começa hoje, para que amanhã você colha o fruto
da sua plantação hoje. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Pastor, a minha história, se você soubesse como a minha vida está. Olha a história de Jefté, querido. Não foque no problema. Foque naquilo que você é bom. Foque naquilo que Deus colocou em você. E vai em frente, vai em frente, vai em frente. Pastor, eu estou doente. Não, você não está doente. Deus é a cura. Deus vai te curar. Deus vai levantar uma cura sobre a sua vida. Pastor, eu já fiz, já aprontei, estou sofrendo. Ele vai, arrepende, se posiciona, guerreia, que você vai contar uma história de sucesso. A história da sua família não é a sua história, e nem a história que você escreveu com a sua mãozinha torta não é a sua história. A sua história é o que Deus já determinou para você.